Olha, primeiro eu queria registrar e agradecer aos eleitores da universidade, né, comunidade, professores, técnicos e estudantes. Né. Tem um conjunto de fatores que são importantes para que a gente faça essa avaliação. Primeiro, eu sou vice-reitor da universidade, né, e divido com o professor Emmanuel Torinho a gestão da UFPA há 7 anos. Né, e entendo que a gente atuou de uma maneira importante na universidade para incluir os jovens, sobretudo os mais pobres na universidade, e isso para mim tem um significado muito importante, além de fortalecer a universidade como uma das instituições mais importantes a mais importante da Amazônia e uma das mais importantes do Brasil. É muito importante, né? Eu sempre digo às pessoas, é importante ser negro, mas é importante ser cientista, né? Ser pesquisador, orientar tese, dissertação e ter gestão, então, e ter um trabalho forte na gestão. Isso eu registro como importante. Porém, é muito importante ter o negro para que na nossa comunidade, que hoje tem quase 80% de negros, de pretos e pardos, indígena e quilombola, não é, se veja no seu representante máximo e possa dizer, um dia eu também posso ser reitor. A comunidade da UFPA hoje tem em torno de 80% de pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Eu sou lotado no campus de Cametá, né? Fui coordenador do campus de Cametá por 8 anos, né, e atuei por um bom tempo lá e foi muito importante, né? Foi um momento importante, que foi um momento também de consolidação dos campi da universidade. Você sabe que nós temos 12 campi, né, contando com o campus da capital, mas a gente já teve 2 campi que se transformaram em universidade, né? O campus de Marabá e o campus de Santarém, a UFOPA e a Unifespa. É um desafio importante e eu fico feliz, porque tem um significado particular para a leitura que nós temos de universidade. Se você imaginar, o liberal conhece muito bem, nós nascemos, os campi nasceram como interiorização da universidade. E teve toda uma luta e se transformou em universidade multicampi, né, que tem uma diferença importante entre interiorização e multicamp. Quando você transforma em multicamp, todos os campos são iguais, não tem um campus melhor que o outro. E eu acho que é o coroamento disso. Eu acho que a minha condição, primeiro de vice-reitor e agora de reitor da universidade, eu acho que ela coroa essa leitura de uma política multicamp para a universidade. Então, acho que é muito importante, porque a gente se vê que qualquer um dos campos da universidade, de qualquer um dos campos da universidade pode vir um reitor. Nunca houve um reitor pedagogo, né? Esse é o primeiro, e que devia haver, porque os pedagogos estudam administração escolar, né? Estudam administração, então tem um papel importante nisso. Mas a comunidade pode esperar de mim um esforço muito grande com relação à excelência acadêmica, né? Com relação à inclusão social e com relação à autonomia universitária, que é um pouco que a gente diz no nome da chapa, né? Que tem que ter essas 3 coisas que eu acho que são centrais, né? O nome da nossa chapa é Mais UFPA, né? E autonomia, excelência e inclusão social. Primeiro, autonomia, né? Que é o central. Nós defendemos todo esse tempo, vocês que acompanham a gente, acompanham a universidade, em todo esse tempo, sabem o quanto é cara para nós a universidade ser autônoma, não é autônoma em relação a partido político, a governo, né? Ela tem que ser uma universidade que esteja a serviço da comunidade. Então, autonomia, na nossa compreensão, é isso. Excelência acadêmica. Nós entendemos que a universidade precisa ter capacidade importante de ensinar, capacidade de fazer pesquisa e de comunicar essas pesquisas, que é a extensão. E fazer isso da melhor forma possível. Então, isso para nós é central e define um pouco o que é excelência acadêmica. Ensino, pesquisa e extensão. E no diálogo com a comunidade, na ação com a comunidade. Porque a gente tem uma tese que a universidade tem que ser um instrumento para o desenvolvimento do Estado.
Sabe? Para isso, ela tem que ser um instrumento de excelência, ela tem que ser um instrumento que permita que o Estado brasileiro, e mais particularmente o Estado do Pará, se beneficie da universidade. E depois eu posso lhe dizer como ela se beneficia. E, por fim, a inclusão. Né? A inclusão, se você imaginar a universidade há 20 anos atrás, ela era uma universidade que grande parte da sua população de estudante era classe média. Hoje você tem grande parte dos nossos alunos são filhos de trabalhadores. Né? Para você ter uma ideia, a Andifes fez uma pesquisa há uns anos atrás e constatou que as universidades da Amazônia têm 85% de pobres, de meninos pobres. Da Andifes, da Associação dos Reitores, né? Se você observar isso fortemente e estratificar esses dados, eu estou falando de pobre, mas se você for estratificar, tem gente em extrema pobreza, em um número significativo. Se você observar, aqui nós ofertamos diariamente, em média, 6.000 refeições, não é, a R$1. E tem 1.500 alunos que comem de graça no RU, porque R$1 é muito para eles, porque eles não têm nada. Tem os negros, indígenas e os quilombolas, né, que são pessoas que ficaram à margem desse direito há muito tempo e que estão tendo esse direito agora, não é? Mas eu digo que a gente tem uma ação importante na entrada, porque a gente já conseguiu trazer muito esses meninos para cá. Agora, a nossa grande tarefa é fazer com que eles se mantenham aqui com condições de fazer o curso, fortalecendo o nosso discurso que combina a excelência com a inclusão. Nossa grande tarefa, acesso, eu acho que a gente resolveu razoavelmente. Se você observar, nós temos vários processos seletivos, não é? Agora, quando se trata da permanência, a gente precisa de recursos. Para você ter uma ideia, a nossa assistência estudantil, o maior recurso da UFPA vai para a assistência estudantil. Nós investimos em torno de 30 milhões em assistência estudantil. 20 milhões vem do governo federal, imediatamente, e o Tesouro da Universidade tem passado em torno de 10 milhões por ano para a assistência estudantil. Né? O nosso reitor atual, ele tem uma determinação que, em um dos momentos mais difíceis da nossa universidade, ele dizia, uma das coisas que a gente não pode cortar em nenhum momento, e quando cortar é porque a universidade realmente está em condições dramáticas, bolsas de estudante, alimentação de estudante, ou seja, assistência estudantil, nós mantemos, inclusive, nos piores momentos. Eu tenho dito e tenho chamado a atenção que uma coisa importante para nós tem a ver com a questão orçamentária. Os governos todos têm que levar em conta que a universidade, que não tem gasto nas universidades. Né? A universidade é investimento e os reitores precisam gastar energia discutindo a questão acadêmica, a pesquisa, a extensão, né? E não com pires na mão a cada final de ano atrás de recurso para pagar a segurança, para pagar a limpeza, etc. Então, um dos desafios grandes é a gente ter um orçamento decente. Permanente, perene, sustentável. Sabe? Isso é minha tese, inclusive tem gente que, eu vou atrás de recursos privados. Não, e minha tese é que o orçamento público tem que ser suficiente para que a universidade faça sua gestão. Não importa que a gente tenha apoio, as empresas podem nos apoiar, nós queremos apoio das empresas, queremos apoio das associações, não tem problema, mas esse recurso é muito limitado para a gente pensar em resolver o problema da universidade pública com esse tipo de recurso. O ano passado nós tivemos um orçamento, você lembra que teve aquela história da PEC da transição, e na PEC da transição a gente acabou resolvendo um pouco do orçamento, não é? Esse ano o orçamento está menor do que o do ano passado. Menor do que o do ano passado, a gente tem discutido, é uma questão que nos mobiliza muito, a mim, ao reitor atual, não é, que tem feito uma luta grande e um esforço grande. Nós fomos uma das poucas universidades do Brasil que nunca aceitamos o discurso de que nós íamos parar por conta de recursos. A gente tem diminuído o nosso, às vezes tem que fazer, faria muito mais se tivesse o recurso que a gente espera.
não é? Nós estamos com expectativa que o governo resolva esse problema, mas a gente tem ainda limitações sérias do ponto de vista orçamentário. Mas para além do orçamento, eu acho que a UFPA ela é uma universidade extraordinariamente diferenciada na Amazônia, ela tem contribuído com a Amazônia de uma maneira também extraordinária, porque ela foi uma universidade que nasceu em Belém, né? Todo mundo sabe, em 57, né? Mas ela hoje é uma instituição que se capilarizou. Para você ter uma ideia, nós temos 12 campi, mas a gente está com atividade em 80 municípios do estado do Pará. Então, é uma universidade, não é, que tem uma imersão na sociedade extraordinária. Né? Então, o grande desafio nosso, e o meu como reitor eleito, a minha leitura, é que a gente precisa manter o que está bom e avançar. Porque a gente sempre, o papel da universidade é avançar cada vez mais, não é? E esse avanço, no meu entendimento, precisa estar articulado com a perspectiva de desenvolvimento do nosso Estado. A UFPA congrega um número significativo dos cientistas da Amazônia, não é? E cientista que dialoga com o Brasil inteiro. Não é? Então, a gente tem uma expectativa muito... A SBPC somos nós que estamos organizando, a UFPA, não é? Todos os números que apontam para uma das maiores SBPCs que nós teremos, né? A maior reunião anual, e tem a COP o ano que vem. Nós queremos participar, vamos participar, estamos nos colocando enquanto instituição para dialogar com a estrutura governamental, de um modo geral, mas também queremos participar enquanto universidade, trazer para cá os cientistas, os pensadores, todos, para a gente dialogar sobre o que representa a Amazônia. Eu tenho chamado a atenção para uma coisa que eu acho que é importante. Nós precisamos convencer o povo brasileiro que a Amazônia é muito importante por um conjunto de coisas. Ela tem muita água, ela tem muito peixe, ela tem muitos animais, ela tem uma floresta exuberante, não é? Mas, para além disso, ela tem homens e mulheres extraordinários, não é? Tem cientista, tem extrativista, tem produtores rurais, tem pequenos agricultores, não é? Tem extrativistas, pescadores, não é? Então, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, não é? Então, nós precisamos dizer ao mundo que nós queremos ser lembrados por toda a nossa fauna e a nossa flora, como eu citei, mas nós queremos ser lembrados também como produtores de conhecimento, de alimento, de pensamento, não é? Eu tenho uma leitura que ninguém vai conseguir defender a Amazônia sem nos ouvir. Sem ouvir as nossas comunidades, porque são elas que precisam, que sabem como é que sofre quando seca o rio. Você viu quando secou o rio no Amazonas, o desespero que foi? Porque nós vivemos, a água é muito importante para nós. Né? No oeste do Pará, na região de Santarém, não é? e Itaituba e etc. Não é? Então, a dinâmica, falar da Amazônia, sem que se compreenda essa dinâmica, é lamentável, porque não dá conta, por mais que se queira. E aí tem uma coisa importante que eu digo isso desde os anos 90 do século passado. Quando eu faço esse discurso, a Amazônia tem um custo. As pessoas, os governos brasileiros e os estrangeiros que defendem tanto a Amazônia, tem que garantir condições e recursos para que os amazônicos vivam e preservem a Amazônia, sabe? Porque não é possível também você só pedir que as pessoas preservem e não dar garantia e condições para que elas vivam bem. Eu acho que nós temos que combater o desmatamento, a pesca ilegal, o garimpo, todas essas coisas têm que ser combatidas. Agora, quem está com o poder tem que dar garantia para que essas pessoas sobrevivam de outras formas, inclusive preservando a natureza. A consulta prévia já saiu.
né? O resultado final agora nós vamos ter o consumo, né? Que nós vamos fazer uma lista tríplice, né? O governo Lula tem garantido a nomeação do primeiro lugar, né? Então a gente não está nem preocupado com isso, né? E a gente vai ter um consumo dia 30 de abril, não é, que a gente vão apresentar as 3 chapas, não é, mas a gente a tradição na UFPA é que o primeiro lugar sempre foi nomeado. A nomeação é em outubro, né? Ficamos em dia 30 de abril a consulta, aí tem acho que um prazo de 2 dias para recurso e dia 3 aí se publica o resultado e aí a nossa Secretaria-Geral da Universidade vai preparar um processo para mandar para o presidente pedindo a nomeação. Essa nomeação, o nosso mandato, o meu com o professor Emmanuel Torinho, termina em 12 de outubro, no dia do Círio de Nazaré, né? E a gente assume, né, no dia 13, né, que é naturalmente uma segunda-feira. Eu digo para todo mundo que eu quero muito que as pessoas copiem a minha relação com o professor Emmanuel, né? Nós estamos há 7 anos juntos, sem ter brigado nenhuma vez. Eu acho que é um milagre, não é? Porque a universidade é um lugar de muitos conflitos, mas nós nos damos muito bem, dialogamos, ouvimos um ao outro, sempre. Eu tenho uma tradição de diálogo muito forte, né? A minha vida inteira foi dialogando e eu vou dialogar muito com a vice, eu espero que seja uma contribuição. O vice na universidade é diferente de um vice-governador, de um vice-prefeito, porque ele tem tarefas importantes, não é? Eu, por exemplo, sou responsável pelos campi do interior, cuido disso, além de ter uma quantidade de compromissos aqui, de assinatura de documentos. Então, tem tarefas que a gente divide muito, né? E isso, para mim, tem sido muito importante. Eu vou fazer o mesmo. A professora Loiane é uma pessoa agradável, simpática e uma estudiosa, não é, que eu acho que vai me ajudar muito. E você sabe, o reitor da universidade, ele precisa viajar muito. A gente tem pelo menos uma reunião mensal em Brasília, com a Andif. Fora isso, tem um conjunto de reuniões nacionais, internacionais. Então, o vice-reitor também atua muito como reitor em muitos momentos, não é? E aí é a importância de ser leal, né? Porque é uma conquista ter uma mulher na vice-reitoria da nossa universidade, não é? E está avançando, né? Porque daqui a pouco tem que ter mulher também na reitoria. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem se desafiado para isso. Nós trabalhamos uma política de inclusão aqui muito forte, não é? Mas é um processo, e é um processo importante. São 12 campi, nós temos 150 cursos de graduação, né? Mas a gente tem mais de 100 cursos de mestrado e doutorado, de pós-graduação, né? E nós temos 2.900 professores, aproximadamente, às vezes dá um pouquinho mais, né? 2.450 técnicos administrativos, não é? E 50 mil alunos. Nós temos, para você ter uma ideia, nós somos uma universidade interessante. Nós temos uma escola de aplicação, que é a maior do Brasil, que cuida de alunos do ensino do jardim ao ensino médio, né? Que é a nossa escola de aplicação, que antigamente era o NPI, né? Famoso, né? E nós temos escola de teatro e dança, escola de música, não é? E temos os cursos de graduação em todas as áreas. Para você ter uma ideia, hoje nós somos a 4ª universidade do Brasil em número de programa de pós-graduação. Na Amazônia é a maior universidade e das federais é a 2ª, né? A primeira é a UFRJ e nós somos a 2ª em número de alunos. Em termos de alunos, né, é a maior universidade. E com a complexidade que não tem nenhuma outra. Nossa complexidade é maior, porque os nossos campi, só para você ver uma coisa importante, nosso campo mais próximo de Belém é a Ananindeua, que é 22 quilômetros. Mas o mais distante é Altamira, que dá 900 e poucos quilômetros, que eu, quando vou falar lá fora, eu arredondo para 1.000, né, para chamar a atenção, porque realmente é um número altíssimo de distância, né, mas eles não são os mais difíceis de chegar. O mais difícil de chegar é Breves,
no Marajó, que a gente precisa pegar um barco e passar uma noite no barco para chegar lá de manhã. Manter uma perspectiva forte de ciência, de produção da ciência, para ser respeitada nacionalmente, internacionalmente, é fundamental. Mas a gente não pode perder de vista que, para construir essa ciência, nós temos que compreender a materialidade desse espaço. E a materialidade desse espaço tem a ver, como eu já disse, com as populações indígenas, quilombola, ribeirinho, extrativistas, né, pescadores, pequenos agricultores, né, os grandes agricultores, a gente tem a indústria, os grandes projetos, as hidrelétricas. Então, sem compreender isso, quer compreender o Estado brasileiro, o Estado do Pará, não é? E contribuir para o desenvolvimento. Somos nós que formamos os engenheiros, somos nós que formamos os advogados, os médicos, os professores, né? Então a gente tem uma tarefa de formá-los bem e formá-los bem compreendendo o lugar que eles estão. É da aldeia deles que eles têm que cantar ao mundo.